Então pega todos os empreendedores, eles ficaram grandes com um grande empreendimento que deu certo, e não vários. Eu lembro que eu tinha atingido minha liberdade financeira ali com 26, 27 anos, foi cedo, e aí eu comecei a pensar, caramba, cara, como que eu consegui atingir minha liberdade financeira, né? Porque, por mais que eu tivesse tido muito amor na minha vida, eu tive muito perrengue também. Então eu era o cara que eu trabalhei como barman, como garçom, né? E eu lembro que no momento que os meus amigos estavam indo nas festas para se divertir, né? Então eu lembro que eu trabalhava mais do que todas as pessoas que estavam ao meu redor, né? E a maioria das pessoas não se preocupavam com isso. No final de semana eu trabalhava, a maioria não se preocupava com isso. Então eu tive um momento muito difícil na minha vida em relação a esforço, em horas de trabalho. E chegou um belo momento que eu tive minha liberdade financeira. Eu falei, caramba, peraí, com certeza eu dei algum tipo de sorte, mas eu devo ter feito alguma coisa certa também para ter atingido a minha liberdade financeira tão cedo em relação às outras pessoas. E comecei a estudar na época. E uma das pessoas que eu estudei tinha sido Napoleão Hill, né? O Napoleão Hill foi um cara que estudou sobre riqueza na época dele, né? No tempo dele. Só que num tempo onde não existia internet. E aí eu me questionei, poxa, será que existe algum motivo do porquê as pessoas prosperam? E eu pensei, como temos acesso à internet hoje, imagina como a gente não pode fazer uma análise muito mais quantitativa do que ele fez na época dele. E aí foi daí que a gente começou a ir em busca do porquê algumas pessoas prosperam e outras não. E a gente teve a ideia desse nome, que eu acho que é um nome brilhante, que é o Código da Riqueza. Na época da escola de vocês, tinha aquela aula onde a professora faltava e todo mundo assistia filme? Sim. Tinha, não tinha? Total. Na minha também. E aí era sempre o mesmo filme, cara. Era sempre a Procura da Felicidade. Era o mesmo filme, cara. Era sempre esse mesmo filme. E aí, mais pra frente, né, talvez por uma inspiração disso ou por um acaso, eu virei um assessor de investimentos. Que era exatamente o que o Chris Gardner fazia no filme A Procura da Felicidade. Só que ele ganhou dinheiro como assessor de investimentos. Exato. Seria um financial advisor lá fora. E eu virei justamente isso aqui no Brasil. E eu me inspirava muito nesse filme, porque eu já tinha visto umas bilhões de vezes. Era um arco dramático, emocionante. E aí, quando eu virei assessor de investimentos, eu passei por uma coisa, eu não vou dizer parecida, porque o que ele passou foi muito difícil, mas, cara, eu passei alguns anos sem ganhar dinheiro. Eu pegava 5 horas de transporte público por dia, chegava suado nas reuniões, era humilhado muitas vezes pelos tiozinhos que me atendiam e tal. E aí, cara, foi muito difícil. E aí eu consegui meus primeiros grandes clientes e comecei a ganhar meus primeiros grandes dinheiros na época. Então era uma história muito parecida, né, de certa forma. Então ele era um dos meus grandes ídolos. E ele vinha pro Brasil, né? E aí quando ele vinha pro Brasil, eu fui um dos caras que tive acesso a conversar com ele. Eu estava começando em finanças e não tinham grandes influenciadores. Então, você fala começando no mercado de influência, no né? mercado de influência. E eu já devia ser gigantesco pra época, ou seja, eu devia ter uns 50 mil seguidores, assim, né? Hoje a gente tem 16 milhões de seguidores, na época tinha 50 mil, que já era muito grande. Todas as pessoas que eu conheço que de fato ficaram muito grandes, elas não ficaram grandes diversificando, elas ficaram grandes com uma grande porrada. Então pega todos os empreendedores, eles ficaram grandes com um grande empreendimento que deu certo, e não vários. Desculpa te cortar, mas é que é muito confortável você ter um pezinho de meio, um plano B. Porque às vezes a pessoa fala assim, é só sobre você trabalhar e empreender ao mesmo tempo. Não é. Não, Às vezes é, por exemplo, eu quando entrei no Primo, eu fazia muito freela ainda. Porque você entra como estagiário, não sei o que lá. Tem um período de perrengue. Eu tava fazendo faculdade, tinha que pagar a faculdade, então eu ainda fazia uns freelas, né? Eu tinha vários clientezinhos, assim, que pingavam uma grana. Eu tinha um outro podcast e tudo mais. Cara, eu tive que abrir mão de tudo isso pra começar a focar e crescer no Primo. Porque o Primo foi me mostrando que, tipo, cara, se você abrir mão dessas coisas também, tipo, e focar aqui, você vai crescer aqui, cara. Foca aqui que você vai crescer aqui. E com certeza é melhor do que eu ficar, cara, pegando um pouquinho de dinheiro aqui, um pouquinho ali, não sei o que lá, e ficar maluco, ficar trabalhando de madrugada, ficar não sei o que lá. Pensando Aí grava no negócio domingo, aí trabalha no Primo de semana, você entendeu? Pô, eu foquei aqui e eu tive que trabalhar muito, mas a recompensa veio, cara. É que eu acho que o que eu percebi é que as pessoas, elas não devem diversificar o seu trabalho, mas devem diversificar o seu patrimônio, que são coisas diferentes. Isso. E aí, quando a gente tá falando de diversificação, né? Então eu vou mencionar algo sobre investimentos e eu vou remeter aos judeus, né? Porque os judeus, eles têm uma passagem que a gente sempre diz, que é a passagem quando eles ensinam como investir o capital. E aí eu decidi me aprofundar nisso. E aí eu liguei hoje pro Dudu, Rabino Dudu, né? E aí a gente ficou conversando e aí ele pegou, né, a Torá e, cara, ele abriu lá 42A do livro 3. E aí ele começou a interpretar para mim tudo isso. E os judeus, eles representam 0,2% da população e eles têm quase 1,5% da riqueza mundial. Caraca. Tá? Então assim, eles são muito ricos por cabeça, mais do que qualquer outra religião, né?
E tem algum motivo do porquê eles são muito ricos. Quando a gente foi estudar os princípios, né, judaicos, pensa que os judeus eles acreditam, né, que os primeiros 5 livros da Bíblia são o Pentateuco. Um desses livros, tá, da coleção da Talmud, que tem uma série de capítulos, tem um capítulo específico onde conta-se uma história. E nessa história é muito interessante que diz o seguinte, eles estão falando sobre leis. Pensa que hoje, quando a gente fala de leis, você tem os advogados e tal. Lá, naquela época, quando se fala de leis, é sobre isso. Então estava escrito o seguinte: se você deixa um dinheiro seu na mão de alguém para cuidar, e essa pessoa perde o dinheiro que você deixou na mão dessa pessoa para cuidar, essa pessoa, ela está certa ou errada em ter perdido o seu dinheiro? Eu não sei se ela tá certa, mas ela não tem responsabilidade nenhuma pelo seu dinheiro. Você tem responsabilidade pelo seu dinheiro. Não tem? Você confiou na pessoa e deu ruim. Tá, então olha que interessante. O livro fala que depende. Ele diz assim, ó, se eu deixei meu dinheiro com você e você foi negligente, então se você pegou o dinheiro e você deixou na mão de uma criança, ou você pegou, amarrou, jogou para trás aqui, você perdeu o dinheiro, você é o culpado. Então alguma coisa ruim tem que acontecer com você. Se você pegou esse dinheiro e você guardou da forma correta, mas alguém veio e te assaltou, você não é culpado. Então a lei diz isso. Se você fez tudo certo e você foi roubado, aí você não é culpado, tá? É isso que tá escrito lá. Só que aí ele diz o seguinte: poxa, mas eu poderia ter dado esse dinheiro para uma criança. Em outras palavras, ele está dizendo assim, você poderia ter sido negligente. Mas o que mais eu poderia ter feito? Aí o rabino responde para ele: você poderia ter amarrado esse dinheiro na sua mão. Amarrado esse dinheiro na sua mão. Tudo isso que eu tô falando é por causa da diversificação, tá? Você podia ter amarrado esse dinheiro na sua mão. Aí fala, amarrado esse dinheiro na sua mão? E aí depois ele explica o que é amarrar o dinheiro na sua mão. Ele diz, amarrar o dinheiro na sua mão seria como você pegar 1/3 do seu patrimônio e você enterrar embaixo da terra. 1/3 do seu patrimônio e você investir em negócios. E 1/3 do seu patrimônio e deixar esse dinheiro e deixar essas posses abaixo da sua mão. Então ele diz, basicamente, que para o seu capital você deveria diversificá-lo dessas 3 formas: terras, negócios e posses que estejam abaixo da sua mão. Ou seja, real estate, ações e reserva de valor. Então é muito interessante quando a gente fala sobre diversificação e quando o Chris Gardner fala sobre plano A, que eu vejo que o que te enriquece é o trabalho. Então no trabalho não existe espaço para plano B, C, D, é um único plano. Por quê? Porque se não tiver jeito de dar errado, você vai fazer dar certo, tá? Agora, o fruto do seu trabalho, ele deve ser diversificado, ele deve ser amarrado na sua mão. E isso é o que eu vejo, de fato, os grandes fazendo. E até se a gente fizer um backtest dessa carteira de investimentos diversificada, né, dos judeus, de fato foram alguns dos maiores rendimentos da história. Isso aí foi escrito há 1800 anos atrás. Caraca. Então isso é muito louco. É que ele é doloroso, né? Essa espera que às vezes você tem, assim, de você não ficar diversificando essa questão do seu tempo e ficar trabalhando em um monte de lugar, fazendo um monte de lugar, ele é meio doloroso porque você fala assim, não, cara, mas eu preciso da grana agora, eu preciso disso agora, né? E aí quando você fala assim, pô, eu vou, por exemplo, no meu caso lá, pô, eu vou ter que abrir mão de um monte de freela. Freela que é maior do que meu salário aqui pra eu focar aqui, mas, cara, com certeza foi muito necessário. Sim. E não teria acontecido o que aconteceu comigo se eu não tivesse feito essas escolhas, entendeu? Eu tive que fazer, mas é que ele é meio doloroso. E isso demonstra também que a indecisão cobra um preço alto.